Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo o que a mídia está falando sobre esse Botafogo que amanhã vai enfrentar o time do Bragantino. Esquecendo um pouco aí Libertadores, vamos ver o que a mídia está falando aí sobre o Botafogo que amanhã enfrenta o Bragantino aí fora de casa. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando, né? O que o Arthur Jorge está preparando para essa partida e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajuda a bater a meta de 4.000 inscritos. Conto com vocês e agora sem mais enrolações. Bora pro vídeo. Barroso, no Rio de Janeiro. O quanto, hein, Roberta, o botafoguense ainda comemora a grande goleada e ganha confiança para essa partida. Já ficou definido, assim, se é todo mundo, os titulares agora nesse final de semana e depois tira um pouquinho do pé na Libertadores? Está definido isso, Roberto? Bruno, ainda não está definido, mas acredito que sim, neste sábado que o Arthur Jorge leve força máxima, até porque luta pelo título do Campeonato Brasileiro, e a dúvida fica em relação ao jogo de volta contra o Peñarol. Isso porque tem 5 jogadores também pendurados com 2 cartões amarelos, então é importante também, pensando na final da competição, para não perder nenhum desses jogadores. Por exemplo, o goleiro John tem 2 amarelos, o Barbosa 2 amarelos, Igor Jesus, Luiz Henrique, então são jogadores importantes. Aí cabe também ao técnico Arthur Jorge ver o que fazer, ver também quem está mais desgastado, mas sempre ele fala pés no chão para trabalhar, né, esse também mental dos jogadores, não deixar que essa goleada transforme ali, a gente pode dizer, em oba-oba, né? E isso, claro, não vai acontecer, porque a gente viu também, depois que os jogadores deixaram o campo nesse primeiro jogo contra o Peñarol, aquela serenidade, tranquilidade, dizendo, agora tem o Bragantino, tem também o jogo de volta, não tem nada definido. E o Bragantino, então, essa partida nesse sábado, o Botafogo não tem jogadores suspensos para esse jogo. E quando entrar em campo, 7 horas da noite, já vai saber o resultado de Palmeiras e Fortaleza, que jogam 4h30 da tarde. O Botafogo tem apenas 1 ponto de diferença para o time paulista. E a equipe vem de 13 jogos de invencibilidade, são 7 vitórias e 6 empates. Bruno, eu volto com você. Já é bastante coisa. Obrigado, viu, Roberta? Então, como a Roberta destacava, tem um confronto direto também ali na parte de cima. É uma paixão que é vivida intensamente durante 90 minutos. Nós podemos dizer que provavelmente haverá um pré-jogo para eles também, haverá um pós-jogo quando as coisas correm bem, e estamos a falar aqui de 4 horas de intensa alegria, de uma paixão forte pelo seu clube, e nós temos que contribuir para isso. E eu tenho dificuldade em perceber uma proposta que não tenha como objetivo, depois podemos conseguir ou não, mas que o princípio da ideia seja espetáculo, seja criar um espetáculo para quem vem assistir. Tem que se divertir, tem que gostar, tem que poder. Nós nem sempre conseguimos fazer este ano isso. Tivemos jogos em que fomos monótonos, nós sabemos disso, mas acima de tudo, quem olhar para este Botafogo tem uma ideia de que é uma equipa alegre, que é uma equipa dinâmica, que é uma equipa que se propõe ao jogo para dar um espetáculo, para ter um espetáculo dentro das 4 linhas. Bom, e nós voltamos porque tem Bragantino e Botafogo, Pedro Ivo. É um jogo Botafogo voando na temporada e vai olhar e está envolvido aí em decisão, eu já estou colocando que já está, decisão de Libertadores, enfim. Força máxima ou vamos mesclar um pouquinho aí? Eu iria com força máxima, Edu, porque quando você acaba aquele 5-0 no Newton Santos, se impõe um debate aqui que faz na volta, segura, não é com o time reserva, mas você vai poder negociar talvez um cara um pouco mais fadigado, tem condição no elenco de repouso sem perder qualidade, então talvez você negocie esse jogo lá. Não é com o time reserva, todo mundo viaja, é muito mais uma questão de desgaste. Para esse jogo aqui que está valendo uma disputa também, você vende um empate contra o Criciúma, né? É outro torneio, outro ambiente, outra necessidade, sabe? Mas eu iria com força máxima dentro do possível, porque eu acho que você consegue negociar um pouquinho mais o jogo da volta no Peñarol. É um cara que pode esticar um pouco mais para resolver contra o Red Bull Bragantino do que exatamente contra o Peñarol. O Botafogo não vai precisar. Eu acredito que o Botafogo vai, inclusive, vencer o Peñarol. Porque o Peñarol tendo que sair, se enrola, tendo que jogar, tendo que propor. Não é o mesmo Peñarol sólido e vai ter campo o Botafogo fazer esse resultado. Então você consegue negociar um pouco mais do que um jogo que você precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, Edu. O que tiver de melhor, vai a campo. Eu tenho só receio do jogo do Botafogo contra o Peñarol lá. Tenho receio em relação o Silas confusão, falou expulsão e final, sim, mas eu acho que eles também têm, Zé. Do Peñarol em Mas eu relação digo mais é prejudicar à pancadaria e prejudicar o Botafogo. Sim, mas eles também têm esse receio que eu digo, a cabeça precisa estar muito em dia para você não morder a isca. Vamos lá, o fogão, cadê?
Agora ele falou, fala do maior. Agora eu falo. Fala do melhor. Fala do melhor. Do maior também. Pra mim é o maior. Ué, Cada um. a sua namorada não é a maior namorada do mundo? Com certeza, a melhor é a maior. A sua mãe não é a maior mãe do mundo? Mas ela de fato é. Mas a minha é maior que a sua. Então, mas a gente, no seu coração, o Botafogo sempre vai ser o maior. Mas nem sempre ele foi o melhor. Isso Hoje é verdade. ele é o melhor. E eu sei bem, Pedrosa. Entendeu? Tu foi bem nessa também. Olha, Obrigado. e olha só. Toma esse nó tático aí. Ontem, sabe o que me perguntaram? Fernanda, você não bebe mesmo bebida alcoólica? Eu, não. Uma pena. Porque ontem parecia que você não estava bem. Eu falei, não, Falta de gente. sono. Não, sabe o que? Eu estava embriagada de alegria. É verdade. Isso existe também. Existe, eu estava também. embriagada de alegria. Vocês viram meu glorioso móvel? Demos um rolê no Rio de Janeiro. Para esse vídeo que vai para fora do Rio de Janeiro, aliás, um beijo para todo mundo que assiste a gente pelo YouTube, né? Muita gente de fora do Rio, ou às vezes a pessoa que almoça nesse horário e não almoça nesse horário, tá no trabalho e só consegue assistir ao SBT Esporte Rio depois no YouTube. Um beijo pra vocês. É Brasil inteiro, nacional. Eu sei, eu não posso falar isso, que ele pediu off. E você é boca de chuveiro, né? Eu não sou, depois eu falo pra ele. Olha aqui, ó, um beijo pra vocês, tá? Ah, vou mandar um beijo pro Guga. Gustavo Dutra e toda a família dele. Ele é um médico do Botafogo e quando eles não conseguem assistir com a família aqui na televisão, eles pegam no YouTube e assistem a família. Um beijo pra você, Guga. Ó, o Botafogo divulgou os bastidores da vitória épica contra o Peñarol na semi da Libertadores com destaque pro clima de união no vestiário. O Gustavo é um funcionário que o Botafogo pegou do Flamengo. É isso. É verdade. Um grande funcionário que é um grande médico. Rodou. A euforia foi multiplicada por 5. Esse foi o clima nos bastidores do Botafogo após a vitória em cima do Peñarol por 5-0 na semifinal da Libertadores. A emoção estava presente antes mesmo da bola rolar, com uma rua de fogo para recepcionar o ônibus da equipe. No vestiário, concentração e confiança. Confia, nós somos uma família, pô! A cada gol, um grito diferente, da torcida na arquibancada e dos funcionários do clube, atentos a cada lance. Hoje é feriado! O resultado elástico colocou o Botafogo muito perto da grande final da Libertadores, que será disputada no dia 30 de novembro na Argentina. Mas lá dentro, pés no chão e trabalho jogo a jogo. A gente sabe que lá vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, já foi aqui, principalmente no primeiro tempo. Deixar os pés no chão, manter a cabeça boa e lá trazer a vitória, que é o mais importante. Mas se depender do torcedor botafoguense, o título tão esperado é questão de tempo. Mesmo com a euforia da Libertadores, o Botafogo precisa virar a chave para o importante jogo do Brasileiro, competição em que é líder. O Fogão encara o Bragantino fora de casa neste sábado, às 7 horas da noite. Dos solidários do Botafogo, campeão, o rolo compressor. Isso aí não tava embriagado de alegria só, não. Esse não, mas eu tava. Olha aqui, gente, só o botafoguense sabe, Pedrosa, o quanto a gente merece viver essa alegria, tá? Todo torcedor de time tem, e que ama muito futebol, tem o seu time como a sua grande paixão, né? E aí tem aquele momento da alegria, da infelicidade, mas o botafoguense está vivendo um momento em que ele merece viver, né? O ano passado, como tudo aconteceu para o botafoguense, se a gente for parar para pensar, onde estava o Botafogo em 2020, sendo rebaixado com uma das piores campanhas da história do brasileiro e o pior Botafogo de todos os tempos. E hoje é isso aqui, ó, há um público de casa cheia, de Libertadores, uma vitória construída, com um belo futebol, 5-0. Esses caras que vocês viram ali no vestiário, o Chuchu, todo mundo, que trabalha no clube há anos e viu o Botafogo ruindo e agora o Botafogo se reerguendo. Então, assim, vamos desfrutar, botafoguense, esse momento mesmo, as pessoas chorando nas arquibancadas, olha só a emoção desse torcedor. E aí a gente viu ali o pós-jogo, Pedrosa e Venê, a gente viu, Venê, a questão do Marlon Freitas sempre fazendo essa resenha dentro do vestiário, Pedrosa. E aí a gente olha, muita gente fica trazendo esse 2023 de volta, geralmente não é o botafoguense, tá? O botafoguense não fala mais sobre isso. Geralmente são as pessoas que precisam comentar de Botafogo. E a gente lembrar que hoje, do goleiro ao atacante,
o único jogador que é titular desse grupo que era do ano passado, foi o cara que mais foi culpado pelo que aconteceu na reta final por algumas pessoas, não por todas, é claro, e que sofreu muito, que foi o Marlon Freitas. Como que o mundo do futebol é um mundo muito maluco, né, o Vene Casagrande? Ele sofreu muito, chegou a ser vaiado muitas vezes em alguns jogos no Newton Santos. E eu nunca vi isso, tá? Desse jeito. De uma maneira, na minha opinião, assim, que não fazia o menor sentido ele ser culpado por algo que aconteceu na temporada passada, por conta de uma imagem, um frame de uma piscadinha, o cara sentado no chão, tinha todo um contexto do que estava acontecendo dentro de campo. Então achei uma injustiça danada com um jogador que deu a volta por cima, não é à toa que você acabou de mencionar, que do ano passado para cá é o único jogador que continua no time titular. E assim, é o capitão, né? É o capitão. É o capitão e perdeu o sogro, que era a pessoa mais importante para ele, ainda nesse momento turbulento da vida dele. O Marlon Freitas, ele já tinha mostrado no Atlético Goianiense que ele sabe jogar muito bem, tecnicamente falando. Agora, no Botafogo, ele tem mostrado um lado que me chamou muita atenção, que eu, de fato, assim, não conhecia no atleta, que é essa liderança, esse espírito dele de ser o capitão. Enfim, ele assumiu isso dentro do Botafogo. Então, assim, é um jogador que merece todos os parabéns. Inclusive, recentemente, cerca de um mês atrás, teve um jornalista que foi questioná-lo sobre essa volta por cima. O próprio Arthur Jorge cortou. Falou, não vamos falar sobre isso. Certo. O John Textor recentemente também deu uma resposta atravessada em relação a isso. Eu, particularmente, como jornalista, não faria mais esse tipo de pergunta, que eu acho que não tem mais nada a ver. É um contexto totalmente diferente. É passado. Eu acho que tem muita coisa melhor para se abordar em relação ao próprio Marlon Freitas, em relação ao próprio Botafogo. Acho que você questionar, falar de coisas boas nesse momento engrandece muito mais a trajetória do Botafogo na temporada 2024. Ô Pedrosa, falando de Arthur Jorge, agora é a virada de chave, né? Para o brasileiro, né? Porque o Botafogo vai encontrar o Bragantino nesse sábado, às 7 da noite, em Bragança Paulista. O Arthur Jorge deve ter a escalação muito parecida com a que goleou o Peñarol, né, que é o time titular do Botafogo. E o que a gente entendeu do Arthur até aqui, o tempo inteiro, é que ele tem a formação dele e ele tá brigando pelas duas competições, né? E agora ele vai ter uma tranquilidade muito maior para poder disputar com o Palmeiras, que só tem uma competição, porque o Botafogo só tem um jogo mais importante do que os 8 restantes dentro do Campeonato Brasileiro, que é a grande final da Libertadores, diante do Atlético Mineiro, que deve ser confirmada. Então o Botafogo vai encarar esses próximos 8 jogos como finais, porque o Botafogo vai ter essa tranquilidade justamente porque conseguiu conquistar essa tranquilidade com o 5-0 diante do Peñarol. Focar totalmente no Campeonato Brasileiro, cada jogador no seu limite, claro, respeitando o departamento médico, mas o Arthur Jorge conhece muito bem esse elenco e o Botafogo tem de onde tirar. É para continuar nessa reta final sendo campeão. Veneno, o Fluminense, Thiago Silva não deve se recuperar a tempo da partida, vai encontrar o Vitória no sábado. Facundo Bernal levou o 3º cartão amarelo e também não deve estar à disposição. Baixas muito importantes do Fluminense, né, o Venê? Pois é, mas o Thiago Silva já tem sido baixa aí nos últimos jogos e, teoricamente, o Mano Menezes tem dado jeito aí. Agora, em relação ao Facundo, ele vai ter que pensar numa outra alternativa. De repente, você deslocar o Martinelli, fazer uma função diferente, ou até mesmo o Nonato, que está treinando normalmente há cerca de 12 dias, de repente fica à disposição do técnico Mano Menezes. Embora o Vitória esteja brigando lá embaixo na tabela, mas jogar contra o Vitória lá no Barradão é extremamente difícil. Inclusive, a imprensa baiana trata o Barradão como a principal arma do Vitória nessa briga para fugir da zona de rebaixamento. Lembra? Botafogo e Bragantino. História vai se repetir? Torcedor do Botafogo não vai gostar dessa tela, não. Retrospecto recente do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. Não é ruim, ó. Últimos 7 jogos. 5 vitórias do Botafogo, 2 empates. Só que, na 34ª rodada do Brasileirão do ano passado, o Botafogo vencia por 2-1 até os 95. O Bragantino empatou aos 95 e 38. E o Botafogo perdeu a liderança. Não fique trazendo a memória de 2023 para esse ano. O que aconteceu ano passado já não é mais lembrado. Esse é o discurso do Botafogo, tá? É verdade. Hoje, outro dia, o Textor deu uma invertida num repórter lá. O Arthur Jorge também, numa coletiva, lembra? Quando iam perguntar pro Marlon Freitas. É estranho que eles façam essa força tão grande para refutar. Quanto mais eles dizem que não pode falar, que é um absurdo, mais eles mostram que há esse incomoda. Fantasma. Se não tivesse mais fantasma, não, isso aí não tem nada a ver, relaxa, já passou. Aí faz mas eles ficam revoltados com isso. Aí faz um gol no final do jogo contra o Criciúma
E 40 segundos depois leva o empate. Mas depois atropelou o Peñarol na Libertadores. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é outra realidade, outro momento. Mudou é um time mais forte, é um time com mais confiança. Só não precisa ficar refutando a memória. Porque quando você refuta tanto a memória, dá a entender que você não digeriu aquilo. Já deveria ter sido digerido. Mas que às Hoje vezes o Botafogo é mais também, forte. né? E não vai deixar acontecer isso de novo. Eu não acredito. São muitos questionamentos também. Todo jogo, em coletiva, mas em 2023, ainda mais nessa reta final de campeonato. O Arthur Jorge tem razão também em separar isso. O Arthur Jorge mas gera uma revolta muito grande, maior do que deveria. E o Botafogo não precisa disso, o Botafogo está voando. Só que há uma diferença em relação ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está unicamente focado no Brasileirão e o Botafogo está dividindo as atenções com a Libertadores. Favoritismo maior para o Palmeiras. Agora eu pergunto para você, Passou a semana treinando o Palmeiras. Descansando, treinando. Aí o Botafogo também treinou contra o Peñarol. Não, jogou contra o Peñarol. Teve um primeiro tempo difícil, reclamou, mas no segundo tempo voou. Palmeiras com tempo é um perigo, né? Sem tempo já é. Mais tempo que o adversário. O Botafogo não? Reconhece isso. O Botafogo inclusive, pela qualidade de bola. Eu gosto mais dos melhores momentos do Botafogo do que os do Palmeiras. Questão de gosto, de jeito de enxergar futebol. Eu imagino que um time ideal... Você não gosta do menino Estevão, não? Também gosto. Eu ia te perguntar isso. O Estevão o quê? Faz jiu-jitsu? Não é que eu não gosto. Judoca? Joga vôlei? Numa comparação, eu prefiro os melhores momentos do Botafogo nesse momento, mas é uma comparação num nível muito alto. O Palmeiras tem a favor dele isso. O Palmeiras tem tempo para se preparar, mas também tem um adversário difícil. O Fortaleza, com essas coisas que a gente colocou aqui à parte, não é o seu melhor momento, mas é um time muito bem treinado. É um adversário mais osso duro hoje do que é o Bragantino para o Botafogo. Diga, Breler. Pensando em título do campeonato, eu vejo o Palmeiras favorito, embora ainda esteja um ponto atrás do Botafogo. O Palmeiras conta muito com esse confronto direto no Allianz Parque, embora não tenha conseguido vencer o Botafogo na Libertadores, mas, de fato, é um diferencial para o Palmeiras pensar só em Campeonato Brasileiro. Só que para o Botafogo pode ter um peso muito positivo a goleada contra o Peñarol. Dá ao Arthur Jorge uma margem de levar esse time mais ao extremo contra o Red Bull Bragantino, colocar mais força no Campeonato Brasileiro, pela enorme vantagem que conseguiu. E o Botafogo, aí a gente falando de novo entre o retrospecto, é um time que vai muito bem jogando fora de casa. Por quê? Dentro de casa, quem enfrenta o Botafogo tem de sair, e o Red Bull Bragantino, pela forma que a gente conhece de jogar do Pedro Caixinha, vai querer se impor, e aí oferece espaço ao Botafogo. Tem o palpite. E esse time com transição ofensiva no espaço é letal. Já provou isso contra o Peñarol. Quando o Peñarol quis sair, o Botafogo foi lá e matou o jogo e goleou. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, a mesma coisa no segundo tempo. E contra o Palmeiras, nesse jogo da antepenúltima rodada, por mais que o Botafogo provavelmente estará na final da Libertadores, esteja ali vivendo esse momento... Lindo. Lindo ou, de certa forma, frustrante, caso perca a final. Mas o Botafogo tem condição de fazer um grande jogo fora também. Então, eu vejo que há muito equilíbrio... Contra quem? Contra o Palmeiras? Palmeiras, pensando lá na antepenúltima rodada. Então, eu vou fazer algo que o Arthur Jorge não gosta, até entendo. O John Textor não gosta. Vou lembrar o ano passado. Quanto foi Palmeiras e Botafogo pelo Brasileiro no Allianz Parque? 4-3. Alguém lembra? Não, no Allianz Parque foi 1-0 Botafogo. É isso que eu tô falando. 4-3 no Newton Santos, no segundo turno. O jogo vai ser no Allianz Parque. A ordem era outra. Quanto foi no Allianz Parque o Brasileiro do ano passado? 1-0 Quem ganhou? 1-0. Botafogo. Por que não pode ganhar? Claro que pode. Claro. Poder pode, mas o jogo vai envolver outras circunstâncias. Você falou que tinha um palpite. Tenho. Para Bragantino e Botafogo? Tenho. Eu vou entrar na sua mente, eu sei qual é teu palpite. Então... Para tudo. Sabia? Que rufem os tambores. Tem que fazer aquele... Quer ver que eu vou acertar o palpite? Hipnose. Vou escrever vale aqui mudar, e vou mostrar pro Eugênio. Então você segura e eu vou falar qual é o palpite. Então, peraí. Vou mandar pro Eugênio aqui, ó. Eugênio, tá aqui. Ó. Você mandou aqui por mensagem para mim? Não, tá aqui. Vamos ver se eu acertei. Tá aqui. Olha aí. Tá vendo? Meu palpite? Vai, fala aí. Ele pôs 3-1 pro Botafogo. Quase você acertou, hein? Qual foi meu palpite? 3-0. 3-0? Como é que você quase acertou, hein? Entrei na sua mente.
Como é que você sabe? A gente conhece, não? Aluguei um todo triplex dia aí. aqui, ó. Mas é o óbvio. Botafogo é um timaço. Tá jogando muito. O Bragantino tá caindo pelas tabelas. Não ganha de ninguém. 3-0 meu Perdeu o palpite. Elinho, né? Que era o homem gol. Tem razão. O Elinho era um dos jogadores mais Não se importantes. achou mais. Fazia gol e no dava campeonato. assistência. Mesmo essa imposição que o Breler falou, sumiu do Bragantino. O Bragantino não consegue mais fazer isso. Agora, cada jogo tem uma história. O Bragantino pode até fazer um grande jogo e, como o Criciúma dificultou as coisas pro Botafogo. O meu palpite é o Botafogo atropelar. Mas para mim... Aliás, só um parênteses aqui. A gente tem falado muito da crise do Bragantino, ou tem falado eventualmente. É uma crise que ronda os clubes da franquia, né? Que recentemente contratou o Jürgen Klopp. Na Champions, os 2 times da franquia perderam todos os jogos até agora. Na Fórmula 1, a equipe de corrida também está deixando as outras chegarem. Klopp vai ter trabalho. Mas o Klopp não trabalha na Fórmula 1. Mas é que a franquia morreu, né? O cara que era o dono, há 1 ano e pouco. E a coisa está ali meio que difícil nesse momento. E o Bragantino está sofrendo muito e está perigando também. Qual é o seu palpite para Botafogo e Bragantino? Bragantino e Botafogo, o seu palpite. O 3-1 que eu achava que era seu palpite pro Botafogo. Não, mas e quando se fala em 2023, para mim a grande diferença do Botafogo é menos anímica e muito mais a maneira como o time se estruturou para chegar nesse momento. E o primeiro fator, tem um técnico estabelecido, não sofreu aquele baque de perder o Luiz Castro no meio da temporada, o trabalho do Arthur Jorge assentou, e o principal, a maneira como o elenco do Botafogo evoluiu. Se a gente compara esse elenco que o Botafogo chega na reta final com o elenco do ano passado, era um elenco do Botafogo que carecia muito de opções para segundo tempo, para dosar em alguns momentos, até no time titular, e hoje a gente vê só um remanescente como titular do time de 2023, que é o Marlon Freitas. O resto foi todo reformulado e melhorado. Exato, o time melhorou muito. E hoje se dá o luxo de ter Tiquinho Soares, Eduardo, Adrielson, jogadores que foram muito importantes em 2023 como opção para segundo tempo. Então, olha como o Botafogo evoluiu. Então, hoje chega muito mais forte para essa reta final. E para começar a nossa homenagem, eu digo que o Botafogo vai nocautear o Red Bull Bragantino amanhã. Agora tem o Botafogo, que joga contra o Red Bull Bragantino e joga amanhã à noite. Antes, o Palmeiras faz a sua partida em casa contra o Fortaleza. Então, ponto a ponto, a cada hora a classificação do campeonato pode mudar, hein, Roberta? Bom dia. Verdade, Bruno. Bom dia pra você, todos os amigos desse Sport Center, fã de esporte. É isso, quando o Botafogo entrar em campo amanhã, já vai saber se permanece ali na liderança, né, naquele momento, e depois pode passar no Palmeiras. O jogo do Botafogo é 7 horas da noite, Palmeiras e Fortaleza jogam 4:30 da tarde, tem 1 pontinho de diferença apenas, então, do Palmeiras para o Botafogo. Botafogo, então, que vai lutar por esses 3 pontos. Mais uma vez fora de casa. Inclusive o técnico Arthur Jorge, agora há pouco, concedeu entrevista coletiva na Botafogo TV e foi perguntado sobre isso, que a equipe quando joga fora de casa, a equipe do Botafogo é a mesma de quando joga dentro, com futebol ofensivo. E ele até falou sobre isso, que muitos times quando vêm jogar aqui, jogam um futebol mais defensivo e ele entende isso, cabe ao Botafogo encontrar caminhos e fora de casa o Botafogo continua com a mesma luta, mesma alegria, tentando ali realmente a vitória, buscar os 3 pontos. Botafogo, então, defendendo essa liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado contra o Bragantino, fora de casa. Não tem jogadores suspensos para essa partida e na semana que vem já tem o jogo de volta pela Conmebol Libertadores contra o Peñarol. O torcedor botafoguense não consegue esquecer essa goleada histórica por 5-0. Não consegue e não vai conseguir esquecer, inclusive por muitas gerações. De fato, ficou marcada o Botafogo com essa classificação muito bem encaminhada, mas dentro do grupo a cabeça é o seguinte, pés no chão, mesmo com o Botafogo com os 2 pés já nessa final. Então, mas antes dessa semifinal, desse jogo de volta, antes da final, tem essa partida importantíssima contra o Bragantino amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo treina hoje à tarde e depois já viaja para Bragança. Bruno, eu volto com você. Não consegue nem deve esquecer, porque foi realmente uma noite histórica para o Botafogo. E vem outra aí pela frente, hein? Na próxima quarta-feira a gente vai acompanhar por lá também. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né?
O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, 1 ponto à frente do segundo colocado, e essa vitória de amanhã será muito importante aí para o time do Botafogo. Lembrando que o Botafogo vai enfrentar o Bragantino, que é o 14º colocado. O Bragantino que tem 34 pontos, né? E o Botafogo tem 61 pontos. Nos últimos jogos, o Bragantino vem de resultados ruins. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino vem de derrota, 3 empates e mais uma derrota. E do lado do Botafogo, o Botafogo nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate, 1 vitória e 1 empate, que foi aquele empate contra o Criciúma. Não é isso? Então tá aí, esses são as notícias do Botafogo. O Botafogo que enfrenta aí o time do Bragantino. Lembrando que o Botafogo tem um jogo aí na quarta-feira contra o Peñarol fora de casa. Mas lembrando que o Botafogo fez 5-0 contra o Peñarol, então vai um pouco mais tranquilo para essa partida, mas não pode ir displicente. Tem que ir muito alerta, com a cabeça muito no lugar, né? E lembrando, tem alguns jogadores que não estão pendurados, né? Então podem ficar fora da final caso o Arthur Jorge, né, mantenha esses jogadores em campo. Caso esses jogadores caiam na pilha, pode sim ser tirado da final da Libertadores, então isso aí não pode acontecer. Então acredito que o Arthur Jorge vai sim com força máxima para esse jogo contra o Bragantino. Possa ser que os caras vá com força máxima, só que com um pouco mais de cautela para esse jogo. Pode sim, ninguém quer ficar de fora de um jogo, né, no segundo jogo. Por mais que tenha feito 5-0, ninguém quer ficar de fora, né, do segundo jogo na casa dos caras aí, para avançar para a próxima fase, para a final da Libertadores, né, a final inédita. Então, mas eu acredito sim na força do Botafogo. Eu confio aí que o Botafogo vai sim fazer um bom trabalho amanhã, né, mesmo jogando fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é jogar fora de casa, a gente sabe da dificuldade que tem, mas o Botafogo com a sua força máxima, a gente sabe da qualidade do time, a gente sabe o que esse time pode entregar em campo. Então vamos ver aí o que pode acontecer amanhã, né? E vocês, qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida de amanhã, né, entre Bragantino e Botafogo, Botafogo e Bragantino, na casa do Bragantino? E essa vitória do Botafogo aí, esse vareio de bola do Botafogo aí de 5-0 para o Peñarol, né, causou até desconforto da mídia, né, a mídia do lado flamenguista, né, do Mauro César criticou a atitude dos jogadores do Flamengo, né? O Botafogo foi lá e meteu 5, sendo que os caras conseguiram perder, né? Possa ser que os caras estivessem com medo, né, de perder, de tomar uma goleada dessa pro time do Botafogo. Então acharam melhor sair pro Peñarol, que certamente menos vergonhoso do que tomar um vareio de bola desse, né, do time do Botafogo. Então, essas aí são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Brincadeiras à parte, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!